O glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível, atinge cerca de 1 milhão de brasileiros. O consenso dos especialistas é de que mais da metade dos portadores nem desconfia ter a doença. Ainda assim, anualmente são diagnosticados 2,4 milhões de novos casos no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E a oftalmologista, doutora Maria Luísa Godoy, vai nos responder o que vem a ser o glaucoma, doutora. O glaucoma é uma deficiência do escoamento do humor aquoso. O olho da gente é revestido por um líquido e muitas vezes há uma falta ou uma deficiência do escoamento desse líquido. Pode ser a deficiência do escoamento, mas também pode ser o aumento da produção. Existem vários tipos de glaucoma, o glaucoma infantil, o glaucoma de nascença, o glaucoma juvenil e o glaucoma da idade, que muitas vezes está associado à história familiar. Então esse é o mais comum. Existem também os glaucomas de ângulo aberto e os glaucomas de ângulo fechado. Os glaucomas de ângulo aberto, muitas vezes, eles não têm sintomas e a gente só consegue descobrir com a consulta oftalmológica de rotina. O glaucoma de ângulo fechado, ele é mais perigoso porque ele vem através de crises e essas crises acontecem levando uma baixa de visão. E aí, nesse glaucoma fechado, essa baixa de visão, como é que a pessoa começa enxergando menos? Quais são os sintomas? Não, ela começa a sentir que o olho está vermelho, começa a sentir muita dor e a visão muitas vezes vai diminuindo. É uma crise, na verdade, e isso tem que ser levado imediatamente ao pronto-socorro para fazer as drogas de baixa rápida da pressão para poder não levar a um dano maior. E como é que eu faço para saber se eu possuo glaucoma? O glaucoma de ângulo aberto tem que ser examinado por um especialista de rotina. Muitas vezes a pessoa não sente nada e ela na consulta de rotina avalia o nervo óptico. Então como que a gente faz um diagnóstico preciso do glaucoma? A gente tem que avaliar o nervo óptico, o campo visual e a pressão. Existem também tipos de glaucoma de pressão normal, onde você não tem uma pressão elevada, mas é um sofrimento do nervo óptico e um aumento da perda de fibra nervosa. Esse aumento da fibra nervosa faz com que a gente perca campo de visão. E muitas vezes esses campos de visão a gente não percebe a perda e a gente, quando vai ao oftalmologista com a queixa de um glaucoma avançado, a gente já está com um campo tubular. O campo vai fechando e a gente vai vendo a parte central, mas não vê a periferia. Doutora, quais são os exames e todos nós podemos ter o glaucoma? Muitas pessoas têm o glaucoma, não sabem que tem, e o importante é na consulta ser avaliado o fundo de olho e investigando mais a fundo, a gente vai observar, pedir o campo visual, a paquimetria. Hoje em dia está já descrito em todas as literaturas que a espessura corneana está diretamente relacionada à nossa pressão. Então, pessoas que têm uma córnea mais grossa, elas têm uma tendência a ter uma pressão mais elevada e as pessoas que têm uma córnea mais fina têm tendência de ter uma pressão menos elevada. Então, cada pressão ela é compatível com cada indivíduo. Então, por isso que nem sempre uma pressão elevada tem um diagnóstico de glaucoma. Então, a gente tem que fazer a rotina e a triagem do glaucoma para a gente identificar para cada pessoa se ela tem um risco aumentado ou não de ter um glaucoma. Existe um exame hoje chamado OCT de nervo óptico que a gente avalia o nervo óptico, compara com as pessoas normais da mesma idade e ela dá pra gente uma predisposição de ter o glaucoma ou não antes da gente ter o dano funcional da visão. Então, quando a gente chega a ter uma perda de campo, a gente já perdeu 30% a 40% das fibras nervosas do nervo óptico. Então, é muito importante a gente estar fazendo na consulta toda a triagem, pedindo o campo visual para ver se já tem a perda, a paquimetria para ver se a córnea tem a espessura para comparar com a sua pressão e o muito importante a gente hoje em dia lançar a mão do OCT, porque é um exame mais moderno e que dá essa prévia antes de você ter a perda do campo visual. A partir de que idade é ideal fazer essa busca? Quando o glaucoma é hereditário, ele começa a aparecer nos 40 anos. Então, na idade de 35 anos, eu acho que a cada ano a gente já pode fazer um acompanhamento. Quando é familiar e se estiver com alguém da família que tenha glaucoma, é importante que todos os familiares façam uma consulta de rotina. Porque como é uma doença silenciosa e que não tem sintoma, muitas vezes você tem e não sabe que tem.
Então, quem tem na história uma história familiar positiva, consulte o oftalmologista mais próximo. E o glaucoma tem cura? Ele tem cura, ele tem um controle, então a gente consegue prevenir o dano. Então, se usar o colírio diariamente, você evita de ter a perda, mas quando já houve a perda de fibra nervosa, a gente não tem como reverter. Então, por isso é importante a prevenção. Geralmente, como é que trata essa doença? O tratamento, muitas vezes, inicial é com colírios. Se a gente não consegue controlar com colírio, a gente pode fazer o laser. E se não tiver controle com laser e associações de drogas, a gente indica a cirurgia para o glaucoma. Ok, doutora, muito obrigada pela entrevista mais uma vez. Obrigada a vocês.